Vamos lá, a gente vai continuar. Nós estamos já entrando na parte final da nossa série de mensagens sobre a história da vida real. A gente vem tentando conversar um pouquinho sobre como que é a história da nossa vida de verdade. Não a história da nossa vida através de um conto de fadas gospel, não através de um conto de fadas evangeliquez, do tipo, nós somos salvos e depois de salvos a nossa vida virou um mar de rosa. Não temos mais dificuldades, daqui para frente é só felicidade. Eu gostaria muito de poder dizer isso. Eu gostaria muito de poder dizer o seguinte: ó, você passou da porta para lá, daqui para lá, é só alegria, só paz, a nossa conta vai multiplicar. Gostaria. Mas quando a gente fala da história da vida real, a gente não tem base bíblica para isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, no primeiro domingo, quando a gente conversou sobre esse tema, ele falou: olha, o meu sofrimento, Deus é glorificado. Porque eu entendo, o apóstolo Paulo disse, que Deus está no controle, e nada foge ao controle de Deus. É importante a gente entender o que o apóstolo Paulo diz, porque quebra talvez um paradigma, quebra talvez um padrão de raciocínio que nós temos na nossa vida, que é herdado desde o primeiro século depois de Cristo. E o texto que foi lido na liturgia mostra muito como era essa linha de raciocínio dele. Ué, Senhor, esse homem que está cego, por que ele está cego? Qual é a condenação que ele está sofrendo? É o pecado dele, o pecado pré-natal dele, ou o pecado dos pais dele? Existe uma linha de pensamento que a gente herda, e se a gente não tomar cuidado, a gente flerta com ela, dizendo o seguinte: você é bom para Deus? Ótimo, Deus vai ser bom para você. E aí surge uma expressão que eu confesso que até dá frio na minha espinha, uma expressão do tipo: Deus honrou a minha fé. Imagine se Deus honrasse a nossa fé. Vamos ser sinceros, vamos pensar racionalmente, francamente, na nossa fé. Se Deus respondesse a nossa fé, se Deus honrasse a nossa fé, quão perdido nós não estaríamos? Gera alguns problemas se a gente pensar num Deus que se relaciona com a gente nesse toma lá da cá. Eu obedeço a Deus, Deus honra a minha fé. Olha só como inverte o motivo de eu adorar a Deus, inverte o motivo de eu servir a Deus. Eu começo a servir a Deus numa base de barganha. Ó Deus, eu estou sendo bonzinho, viu? Ó, não é que eu queira me gabar, não, mas essa semana eu fui na igreja 3 vezes. Na escola dominical, no domingo à noite e no estudo de terça-feira. Ó, que super crente que eu estou virando. Então, sim, e não é por nada não, hein? Não sei se o senhor se lembra, mas esse mês aqui eu dei o dízimo. Ó, então sim, vamos fazer uma troca, hein, Deus? Olha tudo que eu estou fazendo para o Senhor, e aí o Senhor me abençoa. Esse é um risco que a gente corre. E o outro risco que a gente corre é começar a pensar o seguinte: alguma coisa deu errado na minha vida? Pô, então eu estou em pecado. Porque se Deus me abençoa quando eu estou bonzinho, quando eu sou menino mau, eu recebo o castigo de Deus. E aí eu começo a flertar com isso, falo: meu Deus, o que eu fiz? Semana que vem a gente vai conversar sobre o personagem Jó. E os amigos de Jó começam a dizer para Jó: Jó, você deve ter cometido um pecado muito grande, porque o seu sofrimento não é à toa. E a gente começa a achar que Deus se relaciona com a gente desse jeito. Nossa, alguma coisa está dando errado na minha vida. Que pecado será que eu cometi? Onde será que eu desagradei a Deus? Né? E aí eu começo a me relacionar com Deus por medo. Começo a me relacionar com Deus, tipo, Deus, o que eu faço para melhorar a minha vida? Eu não me relaciono mais com Deus para louvar a Deus. Eu me relaciono com Deus porque eu estou com medo daquilo que Deus pode fazer comigo. Isso é o problema de nós não entendermos que a nossa história da vida real, existe um Deus no controle. E no controle dele e nos planos dele, existem momentos que a gente está caminhando pelo verdes campos, pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas tem momento, nos planos do Senhor, que a gente anda pelo vale da sombra e da morte.
segundo o Salmo 23. Essa é a vida que nós temos no Senhor, o nosso pastor, quando a nossa vida está no controle dele. Hoje, a gente vai conversar justamente sobre isso. Deus está no controle, e nós temos que saber isso, porque daí nos faz compreender que existe um plano dele muito maior. E talvez entendamos que, independentemente do que a gente está vivendo, seja um momento de bonança ou seja um momento de aflição, a gente compreende um Deus que está no controle, mas muito mais do que isso, que dentro do controle, dentro daquilo que ele planejou, dentro da nossa história da vida real, esse momento que a gente está vivendo faz parte de um projeto, de um plano, de algo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente vai ver um personagem bíblico que muitas vezes a história da vida dele é dita numa ótica de Deus honrou a sua fé, ou ele passou por o que ele passou por causa do pecado, ou Deus trouxe prosperidade para ele. Mas hoje eu quero olhar na ótica do tipo, Deus tinha um plano, Deus estava no controle, e o plano de Deus é muito maior do que honra da fé ou punição do pecado, mas é um plano soberano de Deus. A gente vai conversar sobre um dos personagens mais famosos da Bíblia, o José, vulgo José do Egito. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ligar seu smartphone, seu tablet, no livro de Gênesis, último capítulo do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50, os últimos versículos do último capítulo do livro de Gênesis, do versículo 15 até o verso 26. Gênesis capítulo 50, do verso 15 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos de Deus, do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou, e depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo como membro da família os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos seus irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu a sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto no caixão no Egito. Só para a gente nivelar todo mundo, a história de José é o seguinte: José era filho de um homem chamado Jacó. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. Acontece que a Bíblia fala que Jacó tinha uma tendência de gostar mais de Raquel e não gostava muito de Lia. Mas acontece que Lia deu uma penca de filho para José, enquanto Raquel até então só tinha dado um filho, depois dá um segundo filho para José. E José literalmente, na sua velhice, demonstra declaradamente uma preferência por José. Aquela crise de família: meu pai gosta mais do meu irmão, meu pai gosta mais da minha irmã, aquela crise. Isso é declarado na história de José, né? José é literalmente o filho preferido do pai. Literalmente o pai dá o melhor presente para José, o pai protege José. E isso começa a gerar os ciúmes dos irmãos. Para piorar a situação, José tem uns sonhos.
onde os sonhos dele, na verdade, os pais de José e os irmãos de José estão se prostrando aos pés de José. José, como um bom filho mimado, no café da manhã, expõe esse sonho para todo mundo. Expõe esse sonho para o pai, para a mãe, para os irmãos. Isso começa a gerar uma animosidade na família, começa a gerar uma intriga dentro do lar. Passado algum tempo, os irmãos de José planejam literalmente matar José. Um dos irmãos de José fala: não, olha, o que a gente vai lucrar com isso? Vamos vender José como escravo. É menos pior, a gente não mata, só vende como escravo. E literalmente isso acontece. José é vendido como escravo e vai parar como escravo no Egito. Prisioneiro, depois escravo. Depois serve na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele experimenta um pouco das bonanças. Mas na casa de Potifar, a esposa de Potifar se engraça com José. José foge dela, ela arma uma armadilha para ele e consegue que José seja preso, incriminado de seduzir a esposa de Potifar. José vai mais uma vez para a cadeia. Na cadeia ele se relaciona com duas pessoas, um padeiro e um copeiro. Um determinado dia o padeiro e o copeiro têm um sonho. José revela o sonho deles, mostra para o padeiro: depois de 3 dias você vai morrer, e fala para o copeiro: depois de 3 dias você vai ser restaurado à sua posição de copeiro do rei. Isso realmente acontece. José fala para o copeiro: quando você se tornar copeiro do rei, não se esqueça de mim, lembre-se de mim. Só que a gente é ser humano, a gente esquece, e a gente falou disso semana passada. O copeiro do rei esqueceu de José. Passado alguns anos, possivelmente 2 anos, o faraó começou a ter um sonho meio estranho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As vacas magras vinham, se alimentavam das vacas gordas e continuavam magras ainda. Ele começou a ficar temeroso com isso. Ninguém conseguia interpretar esse sonho, até que o copeiro falou: peraí, me lembro de um cara que interpretou o meu sonho no Egito, quando a gente estava preso. Falou para o faraó mandou trazer José. José revela o sonho, dizendo: olha, aqui no Egito nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, 7 anos de fome. José não só interpreta o sonho, como dá uma ideia, o que o faraó deve fazer para combater esse período de fome. José então cresce aos olhos de faraó, e faraó ordena que José se torne governador do Egito, o segundo homem mais importante abaixo de faraó em todo o Egito. Com isso, José abençoa o Egito, não só o Egito, mas com os países vizinhos ao Egito, inclusive a sua própria família, seu pai e seus irmãos, que outrora venderam ele como escravo. O texto em que a gente lê, isso já tudo aconteceu. José já até perdoou os irmãos, já se revelou aos irmãos quem ele é, e aí agora José morre e os irmãos começam a ficar com medo. E agora, né? O que José vai fazer? Porque agora ele está com a faca e o queijo na mão. José é governador do Egito, ele pode mandar fazer o que quiser com a gente, ele pode mandar matar a gente. E aí vem o perigo do povo falar assim: mas Deus honrou a fé de José. Porque tem um versículo que diz o seguinte: quando os irmãos conversaram com José, José vai dizer o seguinte: é verdade, vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. E aí José está confessando literalmente que Deus transformou aquela maldade que os irmãos tinham planejado dele em algo muito bom. Em primeira instância, ele fez isso para fazer com que hoje estamos vendo, o que é? Salvar a vida de muita gente. Só que quando a gente vai analisar a vida de José, a gente vai descobrir que esse mal que Deus transformou em bem na vida de José vai muito mais além disso. E aí, antes que a gente comece a brilhar os olhinhos, fala assim: não, realmente, né, muito mais. José se tornou governador do Egito. Imagine o salário do governador do Egito. Porque quando a gente começa a pensar em bem, imagine se Deus chegar para a gente literalmente e falar assim: olha, eu tenho o melhor de Deus para vocês. Humanamente falando, o que passa pela nossa cabeça? O que é o melhor de Deus para as nossas vidas? Eu começo a pensar assim: o melhor de Deus para as nossas vidas? Eu não ia achar ruim de ter assim, sei lá, o salário do Neymar. Eu não ia achar ruim. Imagina o dízimo que eu ia dar para a igreja no salário do Neymar na minha vida. Ó Deus, se esse for o melhor do Senhor para a minha vida, eu estou aceitando, né? A gente vai ver que o melhor de Deus, aquilo que Deus transformou mal em bem para a vida de José, vai muito mais além do que isso. Passa principalmente pelo fato de José reconhecer que Deus está no controle da vida dele, e a gente vê isso no texto, onde diz o seguinte: José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os seus netos Efraim,
também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Prosperidade na Bíblia é um pouquinho diferente do que a gente ouve prosperidade por aí. Prosperidade na Bíblia é isso. É você poder ver seu filho crescer, poder ver seus netos crescer, poder ver o neto do seu neto, o filho do seu neto crescer. Isso na Bíblia é prosperidade. José reconhece que Deus está no controle da vida dele, até porque José teve inúmeras chances de perder a vida. Olha o que diz o capítulo 37, quando eles viram José de longe, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matar José. José, quando ele estava na casa de Potifar, e foi acusado pela esposa de Potifar de ter seduzido ela, se Potifar tivesse realmente acreditado na história da esposa dele, a lei da época mandava que esse homem teria que ser assassinado. José teve inúmeras chances de perder a vida, mas ele viveu até 110 anos. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, e a gente começou a falar das coisas que a gente fazia quando era criança. Eu não sei, acho que da minha época para trás, aqueles que são mais experientes do que eu, né, vamos usar essa frase, aqueles que são mais vividos do que eu, fizeram algumas peripécias na fase da infância que só por Deus estão vivos hoje. Eu não sei vocês, mas eu com 10 anos, 10 não, um pouquinho menos, 7, 8 anos, eu de bicicleta eu atropelei um caminhão de concreto. Alguém aqui quando era criança ia nadar na represa? Em Santa Bárbara do Oeste tinha um lugar chamado Buraco do Padre. Olha que lugar bom para nadar. Buraco do Padre. Uma vez a gente enfiou um bambu para achar o fundo disso, a gente não achava. E para nadar no Buraco do Padre a gente pulava do penhasco para nadar no Buraco do Padre. Isso toda vez que meu pai achava que eu estava jogando bola. Pai, eu vou jogar bola, pode ir. Montava na bicicleta, ia para o Buraco do Padre nadar. Ia para a represa nadar. Né? Quantas outras coisas na vida que a gente já experimentou. Vai dizer que você não para olhar na sua história e falar assim: gente do céu, eu estou vivo só pela graça de Deus. Fora descer ribanceiras com 4 pessoas na bicicleta, uma no guidão, uma no cano, uma no cilindro e outra atrás do pezinho. 4 pessoas na bicicleta descendo. A gente está vivo só pela graça de Deus. Vai dizer que você não tem umas histórias assim na sua vida. Eu jogava bola com meus primos no lugar de Santa Bárbara do Oeste. Quem conhece lá, tem o Centro Social Urbano hoje, mas antigamente era um pasto lá. O Parque do CP hoje, antigamente era um pasto lá. Onde a gente bebia água? Na bandeja dos cavalos. Você empurrava o cavalo do lado, bebia água. Proteção só de vida. Deixa que Deus abençoe. Vamos embora. É para criar anticorpos. E vamos embora. E estamos vivos até hoje. Vai dizer que você não tem umas histórias para contar, que quando você para para pensar, você fala assim: gente do céu, hoje em dia os nossos filhos vai sair de casa, você coloca capacete, cotoveleira, joelheira, cerca elétrica em volta da criança, né? E aí tá, na nossa época, quem aqui, quando era criança, o pai tinha Fusca e arrancava aquele fundo do Fusca que andava no porta-mala do Fusca atrás? Hoje em dia, nossa, cadeirinha, né? Não vou dizer que é errado, mas se for ver, é por Deus. É cada história que a gente tem de bicicleta, de nadar em lago. Você deve ter suas histórias. Que você para olhar e passar e fala assim: Jesus. E depois de velho também. Eu andando de moto, sempre fui um cara muito ajuizado. Até por isso que a minha esposa não deixa eu ter moto hoje em dia. Né? Mas eu andando de moto, vai fazer a cada coisa que até que realmente sofre um acidente, tem fratura exposta e tudo mais. Né? Mas vamos ser sinceros. Você deve ter uma história para contar na sua vida. Fora as inúmeras vezes que Deus nos abençoou e a gente nem sabe. Toda uma história que um pastor da igreja incentivou o pessoal: gente, vamos dar testemunho hoje no culto. Aí chegou uma pessoa, a primeira pessoa dando testemunho e falou: olha, eu estava vindo na igreja uns 15 dias atrás, e numa das curvas, eu estava de moto, numa das curvas, o pneu traseiro da moto passou em cima de um caroço de manga. E quem anda de moto sabe o que significa isso. Se o pneu traseiro, até mesmo diante dele passar em cima do caroço numa curva, você vira passageiro da moto. E ele falou que ele caiu, rodopiou, rolou, mas ele não queria dizer: graças a Deus não aconteceu nada, não quebrei nenhum osso, só tenho ralado e tudo mais. Chegou uma segunda pessoa depois dessa, falou: eu também queria dar um testemunho. Eu estava vindo de moto hoje para a igreja, saí de casa, cheguei na igreja e nada aconteceu.
Aí o pastor olhou para ele e falou assim: mas você não caiu, ninguém te deu uma fechada? Eu falei assim: não, justamente isso, eu não caí, não deu uma fechada, Deus me protegeu a tal ponto que nada aconteceu na minha vida. A gente às vezes só dá valor quando alguma coisa visível acontece, mas a gente nem sabe quantas vezes nós saímos daqui para ir no centro da cidade e Deus nos protegeu no caminho, Deus nos abençoou, e a gente nem sabe disso. José teve inúmeras chances de perder a vida, mas o texto vai dizer que ele viveu 110 anos, viu seus filhos crescendo, seus netos crescendo, e a glória de Deus se manifestando na vida dele. Existe um salmo na Bíblia que fala sobre prosperidade. Você quer saber um pouco sobre prosperidade? Então, o salmo da Bíblia que fala sobre isso é o Salmo 128. Ele fala o que é prosperidade bíblica, vai falar da bênção da família dentro da casa. E o Salmo 128, versículo 6, termina dizendo o seguinte: e que você viva para ver os seus netos. Isso é o final da bênção de prosperidade. Que a paz esteja com o povo de Israel. José tinha que reconhecer que tinha um Deus no controle da vida dele. José tinha que reconhecer que tinha um Deus abençoando a vida dele. José tinha que reconhecer que o momento que ele estava vivendo, ter vivido 110 anos, fazia parte do projeto que Deus tinha para a vida dele. Nós temos que reconhecer que a gente só está aqui hoje porque a gente faz parte, nós estamos no centro de um projeto de Deus nas nossas vidas. Existe um texto da Bíblia que você deve saber que diz o seguinte: a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs em nossas vidas. Essa é a causa de não sermos consumidos. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. José chegou a 110 anos pela graça de Deus. Eu cheguei a 34 anos, e se você quiser anotar agora, dia 23 de julho é meu aniversário, 35 anos. Anota para você não esquecer. Eu aceito o presente, eu calço 41, tá? Se você quiser assim. Fica só um detalhe: 23 de julho é meu aniversário. Gosto de relógio, sei lá, né? Mas 35 anos pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pelo projeto, porque a misericórdia do Senhor se renova e nós estamos no centro do projeto de Deus em nossas vidas. O que faz? Qual é a diferença disso na vida de José? Qual é a diferença nas nossas vidas isso? É entender aquilo de bom, entender o que José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José entende então que Deus está no controle da vida dele, e algumas coisas são diferentes na vida de José. Olha só, José está prestes a morrer, e qual a declaração dele? Versículo 24: certo dia José disse a seus irmãos: eu vou morrer logo, está chegando o dia de eu morrer, mas estou certo que Deus virá e ajudá-los e os levará deste país para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Se tem um momento que eu diria que é lícito a gente perder a fé, é quando a gente está perto da morte. Você não vai esperar que alguma coisa melhore agora, né? Agora José está dizendo assim: eu vou morrer em breve. Ele poderia falar assim: tá bom, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, está ótimo. Mas José fala assim: eu vou morrer, mas eu ainda sei que Deus vai cumprir a promessa dele, que ele fez para o meu pai, que ele fez para o meu avô, que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Eu sei que ele vai cumprir essa promessa. Se a gente continuar lendo, ele vai dizer assim para os parentes dele: então eu quero que vocês peguem meu corpo, os meus ossos, e quando saírem daqui, vocês levem os meus ossos com vocês, porque eu sei que Deus vai cumprir a promessa que ele fez. Eu fico pensando, da onde surgiu essa fé que José tem? Perto de morrer, ainda ele acredita que Deus vai cumprir. Perto de morrer, ele ainda acredita que Deus vai sanar, vai cumprir a promessa que ele tinha feito. Eu fico pensando na minha vida, eu perco a fé tão mais rápido do que isso, mas não precisa nada. É alguém falar comigo uma coisa no domingo, se na segunda-feira não acontecer, eu já começo a ficar em dúvida. Mas será mesmo? O pessoal prometeu. Quer ver um exemplo? Como não só sou eu que perco a fé? Quem é casado aqui? Levanta a mão para mim. Quem está casado com a primeira namoradinha que teve na infância? Tem gente que comecei a namorar com a pessoa com 10 anos e casei. Quem está casado com a primeira namoradinha da infância? Bom, tá todo mundo meio balaio assim, ninguém, né? Você se lembra da sua primeira namoradinha? Qual foi a sua reação quando terminou o seu primeiro namoro? Eu me lembro. Eu era assim, eu era a lenda da onde eu vim. A minha primeira namorada, eu vou contar um exemplo aqui, depois eu vou apanhar em casa, mas os irmãos orem por mim essa semana, tá? A minha primeira namoradinha, eu tinha 12 anos, ela tinha 15.
Eu era o cara na rua que morava. Sério. Namorava uma moça 3 anos mais velha que eu era uma barbaridade. Só que lógico, quanto tempo durou esse relacionamento? 2 meses. Acabou, até porque no auge da sabedoria minha de 12 anos, da minha maturidade de 12 anos, não durou muito. Quando acabou o namoro, eu entrei em desespero. A mulher da minha vida me largou. Acabou para mim, eu estou sem chão. Aonde eu vou parar? Vai dizer que é só comigo? Que você entrou em desespero quando terminou o primeiro namorinho nosso lá, quando a gente tinha alguns há 40 anos atrás, sem citar exemplos aqui, para não entregar a idade de algumas pessoas, né? Mas a gente entra em desespero por tanta coisa, a gente perde o chão por tanta coisa. Perdeu a primeira namoradinha com 12 anos, acho que a vida acabou. Tem uns adolescentes que, eu quero me matar, eu tenho 15 anos, não tenho namorado ainda, acabou o mundo para mim. José está prestes a morrer. A promessa foi para Abraão, foi para Isaac, foi para Jacó. Nenhum desses viu a promessa acontecer. Chegou em José, ele também não está vendo a promessa acontecer. Pelo contrário, em vez de estar mais próximo da terra prometida, ele está mais longe. Agora ele está no Egito, não está na direção da terra prometida. Mas o que ele fala? Deus vai vir e vai cumprir a promessa. José já tinha ficado esquecido um tempo na prisão, quando ele foi enganado pela esposa de Potifar. O texto diz que pelo menos 2 anos se passaram, quando o rei do Egito sonhou e foi lembrar dele lá, o copeiro foi lembrar dele na prisão. Esse tempo que José ficou na prisão, na verdade, serviu principalmente para Deus moldar o caráter dele e aumentar a fé que ele tem, aumentar a confiança que ele tem no Senhor. Aquele tempo não foi em vão. José olha para a história dele e fala assim: do mesmo jeito que na minha cronologia Deus demorou para atender e me tirar da prisão, mas ele tirou e ele cumpriu, ainda na minha cronologia, por mim eu já queria que Deus tivesse me tirado daqui, mas ele não tirou. Mas o meu Deus a quem eu sirvo, ele cumpre a sua palavra. Então, do mesmo jeito que eu fiquei esquecido, entre aspas, na prisão, mas Deus me tirou de lá, ainda assim o povo está aqui e Deus vai vir e vai nos tirar daqui. O tempo que ele ficou preso serviu, na verdade, que ele ficou esquecido, serviu na verdade para que a fé dele se tivesse um tempo de maturação e ele conhecesse melhor o Deus a quem ele serviu. Deus transformou o mal em bem, mas um dos bens que Deus transformou foi aumentar a fé de José, para que José conhecesse melhor a esse Deus. Mais do que isso, olha só como José agora trata os seus irmãos. O versículo 16 diz o seguinte: então mandaram dizer a José. Os irmãos de José contam uma mentira para José, e José sabe disso. Se a gente ler o capítulo 48, 49, 50, a gente vai ver José conversando com Jacó, e Jacó brifando José de tudo que ele vai ter que fazer, Jacó contando para José como José vai ter que caminhar agora, Jacó se posicionando diante de José, José se posicionando diante de Jacó, e José sabia que o pai dele não tinha falado isso. Os irmãos bolaram um plano e falaram: olha, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedisse para você o seguinte. José sabia que isso não era verdade, mas qual era o pedido? Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Perdoe o que? A maldade e o pecado dos seus irmãos. Perdoe a maldade. E depois disso, depois que os irmãos pediram isso, olha o que diz o versículo 18: depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem irmão? Quem tem irmão aqui? Como que é o relacionamento com irmãos? Hein? Se você tivesse a chance que José teve, os irmãos se curvando diante de você, você deve ter história com seus irmãos. Como que um irmão cuida de outro? É sempre com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, né? Sempre preocupado com a vida do outro. Eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu tenho 34, minha irmã tem 37, eu já falei, meu aniversário é em julho, né? Eu já falei isso, né? Então só para não esquecer, né? Eu tenho 34, minha irmã tem 37 anos, né? Quando nós éramos adolescentes,
eu estava, acho que, quinta, sexta, sétima série, não lembro. A minha irmã já estava no colegial, estudando à noite, numa outra escola. E eu sabia o horário que a minha irmã chegava em casa. Eu estudava à tarde e minha irmã estudava à noite. E eu sabia que ela chegava em casa entre 11 e 11h05. Ela saía da escola 10h30, era o tempo de chegar em casa. E eu sempre esperava ela. Nós já estávamos juntos, conversávamos antes de dormir. Só que de vez em quando, minha irmã já estava na época de arrumar uns namoradinhos e tudo mais. De vez em quando ela atrasava. Quando ela atrasava, eu sabia que era isso que tinha acontecido. Teve um dia que era 11h20 e ela não tinha chego ainda. Eu falei, não é possível. Não chegou até agora, como um bom irmão que cuida da irmã. Minha mãe, nós não tínhamos minha mãe já na época, só morava minha irmã e meu pai. Meu pai já estava dormindo, acordava cedo no outro dia para ir trabalhar. Como um bom irmão que cuida da irmã, eu fui lá, tranquei a porta de casa e fui dormir para ela chegar, tem que chamar e meu pai saber que ela estava chegando atrasada e tem que dar satisfação para ele porque estava chegando naquele horário. Esse é o jeito que irmão cuida de outro irmão, né? Na realidade é assim que a gente ama os nossos irmãos. José tinha a faca e o queijo na mão. Ele havia sonhado há quase 40 anos atrás que os irmãos iriam se prostrar diante dele. E os irmãos, um dos motivos que os irmãos venderam ele, queriam matar ele, foi justamente por isso. José tinha a faca e o queijo na mão. Os irmãos se prostraram diante dele. Era a hora dele mostrar assim. Sabe aquela frase gostosa que sai da nossa boca? Que até assim, se você está estressado, usa a oportunidade de falar essa frase, ainda mais para a esposa ou para o marido. Uma frase assim, não te avisei? Sabe essa frase? Eu falei que isso ia acontecer. Essa frase parece que alivia, baixa o estresse, baixa o nervosismo, é uma beleza. Olha o que José fez. Na hora que ele podia fazer isso, o versículo 21 diz o seguinte: não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. José, você está com a faca e o queijo na mão, é agora a hora de se vingar. Mas José, ele foi transformado pelo cuidado de Deus. Tudo que José passou no Egito foi para amadurecer José. Porque olha como José era. Jacó era velho quando José nasceu, por isso ele amava mais do que todos os outros filhos. José era um cara mimado, um cara chato. E se você ler esse capítulo 37, você vai ver José é um cara chatinho, que desdenha dos irmãos de propósito, conta o sonho diante dos pais dos irmãos só para... Olha como Deus trabalha na vida de José. Precisou o quê? José deixar de ser o filho mais amado do pai para se tornar um escravo. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José tiraram do poço e venderam os ismaelitas por 25 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. 25 barras de prata era o valor de um escravo naquela época. José precisou deixar de ser o filhinho queridinho do papai para se tornar um escravo, para que Deus transformasse o mal em bem na vida dele, para que ele deixasse de ser um menino mimado que ficava assim dos irmãos: um dia vocês vão se prostrar diante de mim, para ser um filho que fala assim: não, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês. Fiquem calmos com isso. O mal em bem de Deus para a vida de José foi para ele deixar de ser filho mimado, para se tornar escravo e amadurecer o plano de Deus para a vida dele. Esse era o desejo de Deus para a vida de José. O mal e bem de Deus para José não foi dar a José prosperidade para que José ficasse rico, mas foi dar para José maturidade para que ele fosse um servo verdadeiro do Senhor. Não foi dar a José a posição de governador, mas foi dar a José uma fé inabalável, que mesmo diante da morte ele reconhecesse um Deus no controle da vida dele. Foi para que José reconhecesse que o momento que ele estava vivendo na vida dele era o plano de Deus para a vida dele. Deus não honrou o plano, Deus não honrou a fé de José, mas Deus executou o plano que ele tinha para a vida de José. Deus está executando o plano que ele tem nas nossas vidas hoje. Deus está executando o plano, os sonhos, os projetos que ele tem para cada um de nós hoje. Eu não sei o momento que nós estamos vivendo, mas faz parte de um plano e de um projeto de Deus para cada um de nós. Deus não honra a nossa fé ou toca uma barganha com a gente porque a gente está sendo mal, ele pesa a mão sobre a gente. Mas Romanos 8, 28 vai dizer justamente isso:
José está dizendo que Deus transformou na vida dele, é isso que Deus fez para a gente, de acordo com o plano dele para as nossas vidas. Sabe o que José estava descobrindo quando ele tinha 110 anos? Que na verdade a falta de bênção de Deus na vida dele era na verdade a bênção que Deus tinha destinado para ele. Você vai achar que José na verdade teria escolhido ser vendido como escravo no Egito. Ou você vai achar que José tinha escolheria sair da casa de Potifar para voltar a ser prisioneiro. Ou você acha que José escolheria ser esquecido na cadeia para ficar pelo menos mais 2 anos ali, esquecido como prisioneiro naquela cadeia? A falta de bênção na vida de José, na verdade, era a bênção que Deus tinha para a vida dele. Pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas ter perdido a minha mãe com 12 anos é a bênção que Deus tinha para a minha vida. Por quê? Mais do que qualquer coisa, Deus queria moldar o nosso caráter. Mais do que qualquer coisa, Deus queria pegar o Rafael e falar assim: eu quero te tornar um pouco mais parecido com aquilo que eu tenho para a sua vida. Então, para isso, você vai precisar passar por isso aqui, para você entender o mal de ter perdido a sua mãe e o bem que eu tenho para a sua vida. Porque esse é o plano de Deus para cada um de nós. Qual que é o bem de Deus para as nossas vidas? Se perguntar para mim, eu vou sempre querer trabalhar no contexto talvez financeiro. Deus, eu tenho, sei lá, uma viagem simples, pode ser Paris. Isso é um bem, Senhor, para mim. Mas talvez Deus fosse: Rafael, isso é tão pouco. Eu quero na verdade o teu caráter. Eu quero na verdade a tua hombridade. Eu quero na verdade a tua fé. Deus transformou o mal em bem na vida de José. Mas que bem, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, vivendo a vontade de Deus, perdoando seus irmãos como Deus perdoou. Ele se tornou um homem de fé inabalável. Mesmo diante da morte, ele tinha certeza que Deus ia de cumprir a promessa dele na vida do povo. Qual que é o bem de Deus para as nossas vidas hoje? Eu não sei o que a gente está vivendo hoje. Eu não sei qual é a nossa dor, qual é o nosso sofrimento, mas o nosso desafio é reconhecermos que existe um Deus do controle. E esse controle de Deus que Ele exerce em nossas vidas faz parte de um plano que Ele tem determinado para cada um de nós. E o nosso desafio é reconhecer que o plano de Deus é o nosso bem, seguindo a vontade dEle para cada um de nós. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Esse plano, esse Deus executa ontem, hoje e continua executando para você. Cristo morreu numa cruz para que o plano de Deus, para que o bem de Deus fosse executado plenamente nas nossas vidas, hoje e para você. Eu não sei como você está aqui hoje, eu só sei que você está no centro da vontade do Senhor, do plano que Ele tem para cada um de nós. Essa é a nossa história da vida real. Quero convidar você a fechar seus olhos.